Bom dia, gente. Hoje nossa atividade será no nosso livro didático, na página 95 e 96. Iremos iniciar aí com o foco narrativo, que diz o seguinte: o narrador. O narrador é a voz escolhida pelo autor para relatar os acontecimentos em uma narrativa de ficção. A gente sabe que uma narrativa de ficção é uma história criada por alguém. Esses acontecimentos são apresentados a partir de um ponto de vista que é chamado de foco narrativo. Dependendo do foco narrativo, o resultado é diferente, pois criam-se histórias que são mais confiáveis ou menos confiáveis, ou histórias em que podem variar os elementos internos ou externos dos personagens, entre muitos outros efeitos. Ainda que você já tenha tido a oportunidade de refletir sobre o narrador em momentos anteriores, nas atividades dessa sessão, você poderá associar suas observações a alguns elementos da teoria das narrativas. O terceiro capítulo do romance A Máquina de Adriana Falcão, que diz assim: Viva em Nordestina, mesmo ali na rua de baixo, uma moça que apertava os olhos pela metade quando olhava por quem Antônio era completamente apaixonado. Ninguém sabe dizer até hoje se o que endoidecia ele era o olhar pelo meio de Carina ou o resto todo. Entenda-se por tudo, inclusive o perfume que ela ia deixando por onde passava. Antônio, que era para cada pessoa, era um. Para Carina, era somente o rapaz que sempre dava um pulo na casa dela quando largava do trabalho. Depois ficou diferente, mas só depois que as coisas todas tinham mudado. Depois de ler esse trecho desse romance, a gente vai tentar responder, certo, essas questões, que diz aí. Primeira questão: o narrador é um personagem da história? Segunda questão: em que pessoa está sendo feita a narração? Quando eu falo em pessoa, a gente está falando de pessoas do pronome, certo? Terceira questão: é possível dizer que o narrador conhece os efeitos futuros em relação ao tempo que está contando? Justifique sua resposta. Quando eu falo em tempo que ele está contando, que tempo é esse? Presente, passado, futuro? Certo? Letra D, que é a quarta questão. Que sentimento dos personagens são revelados no trecho? Quinta questão. Os conhecimentos do narrador são os mesmos de Antônio e de Carina ou são maiores que os dos personagens? Justifique. Na sequência, nós temos a página 96, que fala aí: releia agora o trecho de Um Menino de Pijama Listrado, de John Boyne, que diz assim: Bruno desceu as escadas correndo e até a ultrapassou na descida, de maneira que já estava esperando pela mãe na sala de jantar, quando ela chegou. Ele observou-a sem dizer nada por um momento e pensou consigo que ela não devia ter aplicado corretamente a maquiagem naquela manhã, pois as órbitas dos olhos estavam mais avermelhadas do que o de costume. Com os seus próprios olhos ficavam quando ele criava confusão e se metia em encrenca e acabava chorando. De acordo com isso, nós temos as questões aí, 4 questões. A primeira diz: em que pessoa está sendo feita a narração? Repetindo que as pessoas aí são do pronome. Justifique sua resposta. Segunda questão: o leitor deve concluir sobre a aparência dos olhos da mãe de Bruno? Letra C. O menino chega a essa mesma conclusão? Justifique. E, por último, a letra D, que é a última questão, o que leva o leitor a deduzir que a mãe de Bruno havia chorado. Para completar nossas explicações e entendimento sobre o que a gente está estudando,
que é o foco narrativo, tem aí o narrador em terceira pessoa. Não participa dos fatos narrados, ele apenas os observa. Há casos em que esse narrador é onisciente, o que significa que conhece todos os fatos da história, além dos sentimentos e dos pensamentos dos personagens. É o que acontece no capítulo de O Romance de A Máquina. Em outras situações, ele apresenta a narrativa a partir de um ponto de vista limitado. Há um ângulo que pode, por exemplo, ser o de personagem. No caso de O Menino do Pijama Listrado, o narrador apresenta aquilo que Bruno vê e pensa, embora dê algumas dicas do que o menino ainda pode perceber. Respondam com atenção. Boa aula. Estarei no Zap aguardando. Se alguém tiver alguma dúvida para esclarecer, certo? Prestem atenção. Uma boa leitura para todos e até a próxima atividade.